bom dia para você que chegou agora no canal da IBN. Seja muito bem-vindo. Meu desejo é que você seja grandemente abençoado por Deus neste dia. Sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. No vídeo anterior, eu discorri sobre a resposta certeira de Pedro à pergunta que Jesus fizera aos discípulos quando os indagou o que eles pensavam sobre ele. Hoje trato de mais alguns detalhes que sucederam à réplica de Pedro quando se mostrou como principal protagonista entre os discípulos. Penso que os detalhes são reveladores, uma vez que eles permeiam os acontecimentos que virão. Portanto, se prepare e preste atenção nas informações do vídeo de hoje, nas coisas que você vai ouvir no vídeo de hoje. Vamos lá? Vamos ver juntos? Pedro havia declarado que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas em vez de instruir os 12 a proclamarem esta revelação, Jesus lhes advertiu que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Observe que Pedro estava acompanhando Jesus e vendo as suas maravilhosas obras por quase 3 anos. Somente agora, no entanto, por inspiração divina, pôde dizer que Jesus era o Cristo. Quanto aos judeus comuns, estavam cegos espiritualmente falando, envolvidos com rituais desprovidos de vida, propiciados pelos fariseus e saduceus e também pelos corruptos sacerdotes Anás e Caifás. Os discípulos iriam anunciar a verdade ao mundo, mas este não era o momento. Jesus, que mantinha o controle de todos os acontecimentos, não queria mobilizar as autoridades judias antes que tudo estivesse em seu devido lugar, pois ainda faltava muita instrução àqueles que se tornariam seus apóstolos. O mesmo Jesus daria testemunho aos líderes da nação, tanto judeus como gentios, na noite em que seria julgado. Esse seria o momento indicado. Por agora, os discípulos deveriam manter reservas sobre o que haviam conversado. Não obstante, Jesus sabia que eles tinham muito a aprender e, além disso, entre eles havia um traidor que não cria que Jesus fosse o Cristo, o Filho do Deus vivo. A declaração de Pedro abriu uma porta para uma revelação maior, parte da qual não estavam preparados para receber. Mateus capítulo 16, versículo 21, nos mostra algo interessante. Vamos ver juntos. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Preste atenção na primeira linha do versículo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo. Observe que Mateus agregou seu próprio testemunho de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. No geral, Mateus se referia a Jesus simplesmente como Jesus. Com exceção dos versículos introdutórios de seu evangelho, isto é, Mateus capítulo 1, verso 1 e verso 18, esta foi a primeira vez que Mateus se referiu a ele como Jesus Cristo. É interessante notar que Jesus, no versículo que vimos, atribuiu a sua morte aos judeus, não aos romanos. Mais adiante, ele faria menção à cruz, o meio romano de execução. Independente da forma como se daria sua morte, esta revelação não coincidia com a percepção que os discípulos possuíam do Filho de Deus ou do reino prometido do Messias. Acrescente a isso um dado importante. Se Jesus houvesse feito esse anúncio antes da declaração revelada por meio de Pedro, a fé dos discípulos se abateria em muito. Poderia alguns desertar? Talvez. Aquele era o melhor momento para se fazer um anúncio daquela natureza, tanto pela missão de Jesus como pelo treinamento dos discípulos. Pedro reagiu como Simão, talvez assumindo com orgulho que poderia falar em nome de Deus como havia feito apenas alguns momentos antes.
Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas naquele momento Pedro pretendia dar instruções a Jesus, orientá-lo e informá-lo. Quando Pedro intentou proibir Jesus de enfrentar a morte que acabara de predizer, Jesus não tolerou e respondeu-lhe com uma firme reprimenda. O que sentiram os apóstolos diante de revelações que a eles pareciam contraditórias? Jesus, o que expulsava demônios, o que acalmava a tempestade com uma palavra, que nunca cedia aos ataques de Satanás, que ressuscitava os mortos e desconcertava seus oponentes. Ele ia morrer? Quem poderia matá-lo? Ele que era o Filho do Deus vivo, quem é capaz de fazer dano ao Filho, ao amado? Quem é suficientemente forte para arrebatar o Filho do Pai? E sobre o reino prometido? A Bíblia apresenta várias profecias no Antigo Testamento sobre o reino que viria com poder e glória sobre todas as nações e que o Messias reinaria a partir do trono de Davi. Agora, um Messias derrotado, um Messias morto. Quanto mais pensavam, mais se confundiam. Em Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. O Salvador estava chamando a qualquer um que desejasse segui-lo, incluindo a nós. No entanto, o chamado continha algumas exigências. Quais? O negar-se a si mesmo e tomar sua cruz. Tomar a cruz? A cruz era um instrumento de morte, não de vida. Conclusão, queridos. Ao terminar o vídeo de hoje, preciso dizer que muitos afirmam ser cristãos, mas não negam a si mesmos e nem tomam a cruz para levá-la. Sendo a cruz um instrumento de morte, o cristão verdadeiro faz morrer a cada dia o seu eu para que Jesus seja entronizado em sua vida. Isto é uma realidade para você? Ou você afirma ser um cristão por causa das bênçãos de Deus? Reflita. Continuaremos no próximo Simplificando. Que Deus abençoe a todos.